Muito bem, pessoal, sem mais aqui, vamos começar o assunto desta quarta-feira, né? Nossa live aqui da tarde, mais do que necessária, onde aí nós falaremos sobre o silêncio da alma em um mundo barulhento, né? Como que a gente consegue isso, hein? Como que nós podemos aí ouvir a voz do Espírito em meio às pressões da vida? Como que isso pode ser possível, né? É isso que a gente vai conversar hoje aqui um pouquinho, tá? Bom, antes de a gente responder isso, vamos novamente aí buscar o conceito de alma e espírito, né? Tantas vezes eu já conversei com vocês a respeito disso, mas sempre que for necessário, nós voltaremos a isso sem problema algum, tá? O espírito é aquele que viverá pela eternidade, né? Então, entre indas e vindas aqui da vida material, o espírito é imutável, né? Ele é o grande banco, o grande registro de tudo aquilo que experimentamos agora na vida física. Então, entendemos assim que se o espírito existe na vida espiritual para a eternidade, a alma, por sua vez, é transitória. Ela se forma no momento da união do espírito com o ventre da mãe, né, com a possibilidade do nascimento. Desse momento em diante, a alma aí será construída e ela que irá nos representar aqui durante a existência que cá estamos nesse momento. Essa alma, o que sabemos nós, que temos conhecimento, vivenciamos isso, completamente cega às questões que envolvem o espírito, né, que envolvem a espiritualidade. Ela entende, em princípio, as sensações, os prazeres, os desejos, né, a conquista, a posição de destaque em meio à sociedade. Então, tudo isso que nós conhecemos, mas fingimos que não conhecemos. A verdade é essa. Todo mundo sabe que é assim, mas não assume para ti mesmo que se posiciona dessa forma. Mas nós somos buscadores de desejos, nós somos buscadores de vontades para ter sensações. Esse é o ego em plena ação, né? Como essa alma aprende isso? Durante a infância, a adolescência, ele vai registrando, né, por aquilo que ele observa, a alma, nós, né, as sensações das pessoas mais próximas, pai, mãe, enfim, família, e adquirindo pontos de verdade em relação à vida que ele vai experimentar aqui. Então, a partir daquele momento, ele começa a entender o desejo, ele começa a entender os prazeres, o posicionamento, né? E muitas outras coisas relacionadas a isso. E durante a adolescência, a infância, todos nós passamos por isso, nós temos ali, para nós jovens ali, inocentes, né, sem grandes conhecimentos da vida que virá pela frente, o desejo por muitas coisas, né? Imagine nós com 14 anos, né, desejando ter um carro esportivo do último modelo, ter aquela roupa assim, ter aquela casa desse jeito, viajar para fora do país, conhecer lugares, comer de uma forma, né, liberada, não que os nossos pais, né, inibem a nossa fome, não é isso, a nossa vontade de comer, não é isso, que eles cuidam da nossa alimentação. Sendo assim, nessa fase da vida, eu e você somos máquinas, né, de puro desejo. Desejos esses não realizados pela condição de idade, de momento que estamos vivendo. Nós não temos autonomia sobre nós não temos recursos financeiros, não temos nem sequer a maturidade suficiente para sair de casa e perambular sozinhos, né? Isso tudo faz parte mais do que necessário da nossa formação. Só que quando atingimos os 19, 20 anos, vamos colocar assim, que saímos para a vida adulta, se é que a gente pode chamar isso já de vida adulta, porque eu acredito hoje, observando os jovens de hoje, a vida adulta, para essa geração, está muito mais ali pela casa dos seus 30 anos para frente, né? Porque hoje é quase que normal que, né,
um jovem aí estude até os seus 24, 25 anos, e depois ele vai ingressar no mercado de trabalho e descobrir outras realidades da vida muito mais dolorosas e contundentes a nós. Pois bem, eis que esse jovem, deixando aí a juventude, entrando na vida adulta, tem ali ainda registrado para ele os seus impulsos, né, de desejos, das suas necessidades que foram arquivadas durante a adolescência, que agora, detentor ele de uma autonomia, de uma maioridade, de acesso a recursos, quer ele, a todo custo, prover esses desejos, essas sensações. Seja em detrimento a comprar bens, né, a estar com bens, a se posicionar na sociedade, a se posicionar em relação ao sexo oposto, né, e outras tantas coisas. Pois bem, só que isso nós sabemos, todos nós, né, que isso não acontece de imediato. Isso não é uma coisa assim que entramos na vida adulta, recebemos o nosso primeiro salário e já temos condições ali de aplacar todas as nossas vontades suprimidas na adolescência. Temos? Não temos. E aí a gente começa a entender que eu tenho que dar passos em direção a isso. Eu preciso dar seguimento a muitas coisas para que um dia, quando eu tiver uma condição de alcançar isso, eu possa ali ter esse desejo aplacado. Todo mundo passou por isso, todo mundo experimentou isso. E fomos nós. Começamos ali a guardar dinheiro, né, a comprar coisas, a nos vestir melhor, a passear, a ir a bares, a bailes, enfim, por aí vai, né? E conforme foi passando o tempo, os nossos desejos também, agora possuidores do recurso financeiro, da autonomia, começamos a mudar esses desejos. Começamos a buscar outras satisfações, outros pontos, outros elementos que nos trazem essa sensação para cada um de nós. Então já não é mais aquele carro, já é um super carro, já não é mais comprar uma roupa, já é morar sozinho, né? Já não é mais ir naquele restaurante, é ir todo dia naquele restaurante. Não é mais somente ir para o litoral, é agora ir para fora do país. E assim o desejo sempre vai crescendo. Agora é arrumar alguém, né, para ter um relacionamento sólido, né, casar, construir família. E aí, quando entra nesse ponto, então, são outros desejos que irão sempre estar permeando os nossos pensamentos. Sempre estarão, né, ativos em mim e em você, na busca pela realização desses sonhos materiais. E o que esses sonhos, quando realizados para nós, trazem para nós quimicamente? Uma sensação de bem-estar, né, uma sensação de êxtase material. Nós recebemos essa carga de química em nosso corpo e se sentimos aliviados. Tá, quanto tempo isso dura? 15 dias? 20 dias? Um mês? Um ano? Mas acabará. E aí estará eu e você na busca por novos elementos, na intenção de trazer satisfação novamente para o corpo físico, para as ideias da matéria, para os desejos que nos cercam na nossa vida. Só que agora a nossa régua subiu, e ela está subindo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E aí, chegará num ponto da racionalidade comum que você chegará à conclusão que boa parte daquilo que você deseja agora é quase que inalcançável. Você precisaria reiniciar a vida, né? Restartar todo o processo para que você pudesse, quem sabe, numa oportunidade nova, ter todos esses desejos alcançados agora. E aí o que acontece com a gente? A gente fica em paz com isso? Claro que não. A mente, ela quer, como um dependente, como um viciado, aquelas sensações. Ela deseja aquilo a todo momento. Ela quer que você volte a se posicionar como uma pessoa dominante, como uma pessoa que realiza, conquista, que constrói coisas materiais, porque aquilo que para ela
é bom demais. Aquilo para ela é fundamental. Ela não consegue ficar sem aquilo. É uma droga, é um vício. E aí a nossa mente, na ânsia desesperada disso, nos leva ao limite de cada um de nós. Leva ao limite da tranquilidade, do esforço físico, sabe? E muitas vezes caminhos depressivos, situações dolorosas para nós. Ela vai fazer isso. Você não controla ela, porque ela tem as suas vontades próprias, os seus receptores ansiosos por receberem esses agentes externos da vida material. E aí ela vai pesar em cima da sua mente. Ela vai fazer o seu pensamento acordar em como realizar aquilo, como ter aquilo, como buscar aquilo, como eu mudo isso para ter aquilo. Então a intenção dela vai ser sempre a busca por um desejo, por algo que ainda você não realizou a termos de matéria. E aí, que mente que ficará parada frente a uma grande revista digital, que são as redes sociais hoje, que oferecem desejos 24 horas por dia? Que mente terá paz e tranquilidade nessas situações? Nenhuma. Que mente terá paz e tranquilidade quando eu entro numa inteligência artificial da vida e digita lá assim, eu quero, né, ter na minha vida tais bens materiais. Qual é o plano que você cria para mim, para que eu alcance isso? E aí a IA faz ali todo o seu trabalho, como se seguir aquela regra fosse receita de sucesso. O que caso, né, não é para todas as pessoas. Por quê? Porque os espíritos que aqui habitam esses corpos têm os seus propósitos. E para um está a abundância, para outro está a vida comum e para outros está a escassez. Isso faz parte do processo nosso educativo. Só que nós, olhando com a mente do agora, a mente da alma, ela não quer saber disso. Ela quer saber porque você não está fazendo aquilo, porque você não está cumprindo aquilo. E aí, muitas vezes, você vai no cumprimento daquilo que está descrito e se frustra. Não alcança, não realiza. E aí, qual vai ser a sensação que você terá? De um perdedor. E aí você entrará num ambiente pessoal de autopunição, né? De desconformidade de si mesmo, se sentindo ali a pior coisa que possa existir no mundo. Porque você não consegue ter uma casa ainda maior do que você tem, um carro ainda mais luxuoso do que você já tem, você não consegue ter o corpo que você deseja, né? Você não consegue ter os pensamentos que você quer. E aí se instala um caos mental. Se instala nesse momento a perturbação. Se instala nessa hora uma grande crise de pensamentos que eu diria a vocês que quase que 100% das pessoas vivem esses momentos. Elas experimentam isso, nós experimentamos isso, porque nos sentimos, de uma certa forma, quando olhamos com os olhos da matéria, fracassados no processo da vida material. Não é? Como mudar isso? Essa é a questão. Esse é o ponto ali da pergunta que o Rafael coloca para mim, da sugestão que ele coloca para mim. Como mudar isso? Como ouvir o espírito? Espírito que aspira pela evolução espiritual, não pelo desenvolvimento material. Como ouvir ele, né? Imagine só, durante 50 anos, você entrava numa picada de uma mata e seguia sempre a trilha da esquerda, e tinha ali uma direita. E nessa trilha da esquerda, você demorava ali 10 minutos para chegar a algum lugar, né? Um ponto determinado lá. Você fez isso por 50 anos. De repente, né, você vai nessa trilha e há uma árvore caída lá impedindo a passagem. Passagem essa que você usou por 50 anos. E à sua frente está a trilha da direita, o caminho da direita. Você ficará em dúvida. Vou ou não vou por esse caminho? Arrisco ou não arrisco esse caminho? Será que trará problemas para mim? Trará situações que eu não estou disposto a enfrentar agora, não quero vivenciar agora?
Isso será a pergunta que muitos de nós irá fazer. Mas vamos imaginar que você teve ali um empurrão do seu mentor espiritual, que nessa hora disse, vai, siga por esse caminho. E aí você começa a ir por esse caminho da direita. E ao invés de ser 10 minutos, são 5 minutos. Você gasta metade do tempo para chegar ali, né? Ok, você teve a satisfação, o êxtase inicial ali, de ter chegado tão rápido naquele ponto, agora escolhendo o caminho da direita. Pois bem, no outro dia, alguém passou lá e retirou esse tronco que estava impedindo o caminho da esquerda. E você, ao chegar de frente ali novamente nessa bifurcação, automaticamente o seu cérebro vai te levar pela esquerda. Foram 50 anos caminhando no caminho da esquerda. Foram 50 anos que você nem pensou por onde estava indo. Simplesmente você foi. Simplesmente você acessou essa via e continuou por ela, sem questionar, sem ao menos refletir. Puxa, por que eu passo por aqui? Por que eu desejo tanto dessas coisas? Né? E assim, né, iludido mais uma vez pela comodidade, pela normalidade, pelo que todo mundo fala que a vida é assim, você tem que seguir o caminho da esquerda, você continua andando pelo caminho da esquerda. Passará uns dias que você terá um lapso de memória e falará assim, puxa, outro dia eu passei pela direita, eu acho que eu vou tentar a direita novamente. E assim, no outro dia de manhã, você se coloca na direita e fala, puxa vida, é mesmo, hein? Como é rápido por aqui. Ok. Talvez você faça isso 2, 3, 4 dias. No 5º dia, a sua consciência te levará para a esquerda. No 6º também, no 7º também. E assim será a nossa vida. Eu tenho que desprogramar algo que está em mim há muito tempo. Que está em mim vidas e vidas e vidas. Né? Alimentando toda uma ideia de existência. Todo um caminho a ser percorrido. E eu preciso ter paciência comigo, eu preciso ter força de vontade, ter determinação de que eu posso mudar isso e posso caminhar pelo caminho da direita. Pelo caminho ali que encurta muitas situações para mim, que é muito mais prazeroso, menos desgastante do que o outro caminho. Parece fácil, não parece? Mas extremamente difícil de ser realizado. Nós estamos, vidas após vidas, repetindo a mesma coisa, andando pelos mesmos caminhos, desejando as mesmas coisas, e a espiritualidade tentando mostrar outros caminhos para nós, e nós nos vendendo aos prazeres. Nós nos vendendo aos desejos que a vida nos impõe. Então, dizer a vocês aqui que é possível silenciar a mente do agora, da alma, e ouvir o espírito, é uma tarefa das mais difíceis que existe aqui para nós. Mas difícil não significa impossível. Difícil não significa que você não tem forças para realizar isso. Só que você precisa ser consciente nos atos que você tem na sua vida. Você precisa, antes de agir, pensar quem está tomando essa decisão. A consciência que só enxerga o caminho da esquerda, a minha mente, o agora, né, a alma, ou o meu espírito que enxerga isso agora? Quem está enxergando isso? Eu costumo dizer a mim algumas vezes, quem está pensando isso? O Kleber, a alma do agora, ou o meu próprio espírito? Eu tenho que fazer essa pergunta. Não podemos, de forma alguma, deixar com que a alma, no propósito da evolução do espírito, do despertar espiritual, esteja à frente de todas as decisões. E como que eu levo essa alma, Kleber, a pensar diferente, a escolher novos caminhos, a refletir sobre aquilo que ela quer, que ela deseja? Conhecimento. Por isso que a espiritualidade bate muito nessa tecla. Eu preciso descriar crenças, né, fatores, desejos, vontades imputados nessa mente da alma da minha formação. Quando eu começo a despejar sobre a minha alma, minha mente do agora, conhecimento espiritual, ela entra em choque.
peraí. Então, ter um carro super esportivo é uma felicidade perecível. Acumular ganhos, riquezas, também é perecível. Os ofícios que eu tanto estudei aqui, que eu tanto me dediquei aqui, só me serão válidos nesta vida. Puxa, a alma começa a entrar em choque. Peraí, quais são os valores, então, agora que eu tenho que buscar? Quais são as satisfações que eu buscarei agora? Como? Né? Se você não mais se realiza, não tem uma descarga química em seu corpo que te leva ao prazer pela conquista da matéria, o que você quer agora, então? Né? E você tem que mostrar para ela, o que eu quero é agir bem com as pessoas, agir bem comigo, né? Respeitar o próximo, respeitar a mim mesmo, curar ali, equilibrar a minha cólera, né? Manter-me firme no propósito, manter aqui uma prática meditativa, uma prática de estudos. Ela começa a entender outros prazeres e aí ela se alia ao seu espírito. Ela será facilmente vencida? Claro que não. Esse é o nosso desafio aqui. Essa pergunta resume o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o princípio da vida na matéria? É vencer a alma, é vencer o ego. Vencê-lo totalmente seria até uma heresia nós falarmos assim. Mas o equilíbrio, o caminho do meio proposto pelo Buda, é sem sombra de dúvidas a melhor direção. A matéria servirá para mim como meio de evolução, não como fim. Não como único objetivo, não como única necessidade. Tenho eu, e acredito que você talvez também reflita assim, né? A necessidade de encontrar isso. A necessidade de vencê-la definitivamente, né? Não superficialmente. Não enganar a mim mesmo, eu comprar livros, ler, né? Pronto, cumpri minha parte, põe o livro ali na estante e agora é só esperar acontecer. Não. Os livros vão dar essa nova perspectiva para a mente e você vai ter que exercitar isso todos os dias, incansavelmente. Você sabe que a gente aprendeu muitas coisas da vida na repetição, não foi? Na insistência. A gente aprendeu a escrever, aprendeu a ler, de tanto ter contato com isso. A mente ali, ela foi forçada a essa percepção, a essa leitura, a esse entendimento. Eu preciso forçar também outras situações, outros desejos da minha vida, outras buscas pessoais, que não mais as buscas da matéria. Lembra? Tem 2 livros aqui, entre esses livros que eu tenho aqui, que os títulos deles são Psiquismo e a Espiritualidade, onde aborda ali a estrutura biológica, né, do nosso corpo e a estrutura espiritual. E ele dá claramente, né, essa percepção do que somos aqui. O que somos aqui? Espíritos buscando elevação, mas que recebem como desafio um corpo biológico, denso, pesado, oriundo do macaco primitivo, que só exala o puro ego, a dominação, o pertencimento, né? A busca, a reprodução, né? O edificar situações e por aí vai. Qual é a diferença para conosco? A tecnologia. Hoje nós somos macacos tecnológicos na matéria. Então, por que nós escolhemos um corpo assim? Eu tenho que fazê-lo enxergar de outra forma. Eu tenho que dominar esse instinto primitivo que há em nós. E você não tem, eu não tenho, um botão em algum lugar aqui da cabeça que desliga esse pensamento. Que simplesmente faz com que ele pare. Não. Lembra da história de Lê? Você ficou lá, né? Vendo palavras, vendo palavras, vendo palavras, vendo palavras, até que aquilo
se impregnou em você. E hoje você nem sequer faz menção do pensamento quando está lendo. A mesma coisa, digitar num teclado. No começo você está ali, caçando teclas, caçando, né, as posições ali e tudo mais. Com o tempo, como isso fica? Automático. E eu tenho que dar para a minha mente conhecimento espiritual, para que ela passe a exercer um novo eu de forma espontânea. Claro que no começo você precisará, eu preciso, fazer um esforço para que eu não seja aquela pessoa que tanto deseja, que tanto quer se alimentar de prazeres corpóreos e por aí vai. Né? Mas é uma luta que temos que, para quem decide por ela, começar o quanto antes. Tá bom? Porque se assim fizermos e chegarmos à plenitude disso, estaremos avançando significativamente na evolução do nosso espírito. Porque nesse ponto, se atingirmos a plenitude disso, a matéria já não mais domina o seu pensamento. Você conseguiu subjugá-la e colocá-la ao seu serviço, e não ao contrário. Os prazeres hoje movem os espíritos que estão aqui. Né? Pode pensar aí. Nós somos movidos pelos prazeres. O que está na contramão daquilo que a espiritualidade nos propõe na vida como espíritos em evolução, em jornada de crescimento pessoal, tá bom? Então era esse o assunto, pessoal, de hoje. Eu espero que eu tenha agregado alguma coisa aí para vocês, que algum entendimento tenha vindo disso. E a grande chave por tudo isso é a observação. Né? Eu não posso viver uma vida como sentado numa janela e olhando para fora e vendo tudo passar sem refletir. Né? Tem que eu sentar e pensar, porque eu agi assim, porque eu estou atrás disso, porque eu quero isso, porque eu estou tão ansioso por conta disso, por que isso me dá medo, por que isso me dá fobia, enfim. Eu preciso pensar. Porque se eu fizer essa lição de casa, começar a observar-me na vida, no dia a dia, eu começo a transformar essa mente caótica e coloco ela como um aliado a mim nas coisas que eu estou buscando, tá bom? Claro, né? Não pensem e não esperem perfeição da vida física. Impossível, tá? Corpo, frequência muito baixa, muito pesada, instintiva, tá? Você não alcançará perfeição, mas alcançará equilíbrio. Vai alcançar racionalidade, tá? Você vai alcançar percepções mais claras da vida que você está submetido, do que eu estou submetido. Ok? Porque nesse modelo de corpo, nessa condição aqui, impossível sonharmos com perfeição aqui, tá? As pessoas que mais avançaram nisso, que mais estudaram isso, que se aprofundaram nisso, você pode perceber pelas falas, pelas obras, por aquilo que eles propuseram para nós aqui, vestígios de desejo, de situações carnais, né, a qual todos nós estamos inseridos. Poderia aí colocar como um único que não vivenciou isso, a figura do nosso Mestre Jesus. Daí para baixo, somos todos nós, somos factíveis a isso e viveremos isso, mas podemos diminuir muito a intensidade de tudo isso que nos cerca, que nos rodeia.